Tem um tempo que eu estou querendo fazer esse vídeo que vocês vão assistir aí hoje, porque eu tenho assistido bastante vídeos aí que a galera tem colocado no YouTube acerca de equipamento que tem. Muita gente tem feito excelentes reviews sobre equipamentos disponíveis aí no mercado nacional hoje em dia, sobre as facas que a gente consegue achar, sobre facão, machado. Realmente o pessoal está de parabéns, vocês estão fazendo um serviço excelente. E hoje em dia, quando eu entro numa loja dessas de camping e pesca para comprar equipamento, eu olho na vitrine, por exemplo, eu vejo essa quantidade de faca que a gente consegue comprar aqui no Brasil hoje em dia. Tá certo que a maioria delas são chinesas, são importadas e algumas, talvez a maioria delas, a qualidade realmente seja às vezes questionável. Mas o fato é que quando eu entro hoje em dia dentro de uma loja dessas, eu não consigo deixar de me surpreender um pouco. Principalmente porque eu estou pensando em relação ao cenário de quando eu comecei a acampar, dos anos 80 aqui no Brasil, ou pelo menos aqui em BH. Eu não posso falar realmente do Brasil, porque quando eu comecei a ir para o mato eu era um adolescente, então obviamente eu não tinha dinheiro para poder gastar com equipamento, nem meus pais me dariam grana para poder comprar um equipamento de camping ou faca, esse tipo de coisa. Eu tinha que me virar com pouca grana e equipamento muito mais limitado do que hoje em dia, por exemplo. Então, realmente, pô, apesar do equipamento que a gente tem acesso hoje em dia ainda não ser o ideal, não ser aquilo que a gente gostaria de ter, eu garanto para vocês que é bem melhor, a situação hoje em dia é bem melhor que a minha situação quando eu comecei a sair para o mato lá em 1985, foi a primeira vez que eu saí para o mato sozinho, sem meus pais, só com os amigos, para poder passar o dia ainda, assim, ainda não era acampar, ficar acampado vários dias, mas a partir daí eu comecei a ir para o mato com uma certa frequência, uma certa regularidade, não toda semana, todo mês, igual eu faço hoje em dia, praticamente um mês e meio, todo final de semana eu estou enfiado no mato, por uma razão ou por outra. Mas, obviamente, na época eu não tinha essa disponibilidade de tempo, mas eu comecei a ir e com o equipamento que eu tinha na época. Bom, pensando nisso, eu tentei procurar algumas fotos minhas antigas aí, que talvez mostrasse o equipamento que eu usava antigamente. Eu não achei muita coisa dos anos 80, no mato mesmo. Tem foto às vezes eu com a roupa que eu usava no mato, mas eu em casa e tal, assim. No mato mesmo, eu só vou ter uma foto de 87, se eu não me engano. 87, essa foto. E foi tirada no pico do Itacolomi, lá em Ouro Preto. E vocês vão ver essa foto aí agora. Nessa foto aí, então, como vocês viram aí, eu estou aí com uma gandola do EB, verde oliva na época, o equipamento que o pessoal usava, uma gandola de algodão, que eu, aliás, eu até acho muito legal. A boa e velha calça jeans, ok? Como eu estava no pico da economia, era frio, eu estava com uma blusa de moletom por baixo e eu estava com um cap verde oliva do exército também, no caso da foto aí, meu tio tirou da minha cabeça e colocou na cabeça dele. Meu tio é esse de bermuda aí, bigode, que vocês viram. Tem um amigo nosso aí também das antigas, lá de Ouro Preto, lá, esse maluco aí de bandana na cabeça. Esse é um cara das antigas lá de Ouro Preto, tem mais de, sei lá, mais de 25 anos que eu não vejo esse bicho também. Mas essa é a única foto que eu tirei naquela época. Mas eu estava com uma faca na mão, não sei se vocês observaram, uma faca Tramontina, que era o equipamento que eu carregava comigo na época. Gente, a questão era muito precária. A minha primeira faca, a primeira vez que eu entrei numa loja, que comprei com meu dinheiro uma faca, primeiro, eu não conhecia nada de perfil de faca. Porque não tinha a menor noção direito para que servia, como que era. Tinha aquelas noções um pouco deturpadas assim, de filme e tal, mas não entendia. Nessa loja não tinha nenhuma faca de caça, nem faca esporte, alguns modelos da Tramontina que já haviam na época. Eu vi uma faca de churrasco, eu achei interessante, ela tinha um cabo de madeira prensada, eu achei legal e comprei uma faca de churrasco gaúcho para ir para o mato. Essa foi a minha primeira lâmina, a primeira vez que eu entrei numa loja que eu paguei uma faca. Eu já carregava um canivete comigo, obviamente, nessa época. Mas
Essa faca eu acabei ficando pouco tempo com ela. Essa faca eu perdi de uma forma, eu vou acabar contando essa história em uma outra ocasião, é uma história engraçada, no mato também, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. A maioria das vezes, quando eu saía para o mato, o que eu fazia, eu pegava do meu pai uma das facas da Tramontina, antigas, que ele tinha de modelo de cabo de osso, assim, era na verdade um plástico que imitava cabo de osso, e imita ainda até hoje o cabo do osso. E eu carregava essa faca, um canivete e umas outras poucas coisas. E pensando nessa história toda de como que eu comecei a ir para o mato, com muito pouco equipamento, muito pouco preparo, sem saber, obviamente, nenhuma poeirinha do que eu sei em relação hoje em dia, mas com muita vontade de estar no mato, independente do tipo de equipamento. Eu queria estar no mato, eu queria andar no mato, eu queria passar tempo o máximo possível lá, até eu começar a juntar experiência suficiente para começar a acampar. Os primeiros acampamentos, obviamente, eram de barraca, mas eu comecei a ir para um local mais fechado, mais isolado. Às vezes acampava em fazenda, eu passava o dia no mato, mas comecei a sair mais para o mato mesmo. Pensando nesse meu passado, toda isso, nessa dificuldade que era para juntar o equipamento, eu resolvi então fazer esse vídeo hoje. Eu consegui comprar e coletar um equipamento praticamente idêntico ao equipamento que eu usava nos anos 80, no começo dos anos 80. Agora vocês entendam bem aquilo que já falei anteriormente. Nos anos 80, ou ainda nos anos 90, você não tinha... Nos anos 90 pintou a Trilhas e Rumos, se eu não me engano, ou no final dos anos 80 talvez. Eu só fui conhecer nos anos 90. Mas você não tinha um equipamento de camping, de trekking, esse tipo de equipamento moderno que você tem hoje em dia. Na época, o que a gente tinha, as coisas era tudo de algodão, o que era calça jeans, mesmo equipamento militar, não tinha poliéster, era tudo algodão, era um uniforme de brim verde oliva, de algodão. E o que a gente tinha disponível, que era resistente, duro bastante para ir para o mato, era algum equipamento militar, que na época era de uso bem restrito. Eu me lembro que usar uma gandola do exército era problemático. Você saía na rua, se você fosse usar na cidade, às vezes tinha patrulha da PE e eles paravam, recolhiam, mesma coisa com coturno. Então você não podia ficar dando rolê com calça camuflada, jaqueta do exército, porque não tinha essa liberdade que tem hoje. Mesmo hoje em dia você não pode andar com o uniforme completo do exército ou das forças armadas, tipo jaqueta, calça e boné. Você pode andar com calça e boné, ou jaqueta e boné, mas totalmente configurado você não pode. Mochila, por exemplo, era um negócio complicado. A gente não tinha a L-Spec, ou mesmo essas mochilas da Trilhas e Rumos, ou um tanto de mochila importada, igual você acha em qualquer casa de camping em pesca praticamente, hoje em dia. Na época a gente tinha aquelas mochilas de lona, verde-oliva, pesadas, que não eram muito anatômicas, muito confortáveis, mas era o que a gente tinha para andar no mato. Eu cheguei a usar dessas mochilas verde-oliva e de lona até o começo do ano 2000, mais ou menos 2001, 2002, eu ainda usava muito dessas mochilas. Depois eu passei a usar umas da Trilhas e Rumos, de nylon, bem melhores do mato. Mas a situação era bem precária. E era conhecido, mas na época, para mim, aquele era o equipamento que tinha. Então eu não pensava que aquilo era precário. Eu não conhecia nada melhor, aquilo era o que existia, eu usava o que tinha. E para mim estava excelente, estava bom demais. Eu tinha uma mochila, tinha uma faca, facão só fui usar depois, mas não tinha pederneira. Que pederneira? Pederneira eu só fui conhecer bem depois, usava era fósforo e isqueiro mesmo. Então a coisa era bem simples. Esse tipo de situação precária, a ausência de equipamento adequado disponível, acabou me forçando a ser criativo e tentar compensar essa falta de equipamento de uma forma ou de outra. Claro que sendo novo ainda, não tendo muita experiência com nada de mato, nem trabalhando com ferramentas, aquilo que eu produzia era bem precário, principalmente hoje em dia, comparado com o que eu posso fazer hoje em dia, depois desse tempo todo de experiência, né? Você vê que era uma coisa bem precária, mas foram os primeiros passos. E se eu não tivesse me forçado a buscar uma forma de compensar aquela falta de equipamento, fazendo meu próprio equipamento, eu não teria começado a desenvolver um lado criativo, trabalhando esse tipo de aspecto que hoje em dia eu trabalho e tem me ajudado bastante aí, até porque tem outras coisas que eu estou preparando, que vocês não têm a menor noção ainda, mas que eu tenho certeza vão ser uma surpresa bem agradável para quem vai para o mato aí. Vai ser um equipamento que vai surpreender muita gente
e que muita gente vai se beneficiar também. Mas todas essas criações minhas em termos de equipamento, lâmina, local para se carregar as coisas, isso aí tudo foi sendo desenvolvido aos poucos, ok? Eu me lembro que a primeira vez que eu queria fazer um porta-carregador, mais ou menos igual aqueles porta-carregadores que o pessoal do Exército usava antigamente, que era tudo de lona, verde oliva. E eu não tinha um porta-carregador aqui, nem tinha acesso ao porta-carregador do Exército. Então o que eu fiz foi pegar uma mochila velha, verde oliva, dessas de lona que tinha, eu cortei os bolsos externos, costurei para não ficar desbeiçando tudo lá, desfiapado, mas fiz um porta-carregador para mim, onde eu acabava carregando parte desse equipamento. E até pouco tempo atrás, eu ainda tenho, na verdade, um container de lona muito parecido, ao princípio mesmo, ok? Que eu fiz, ainda estava julgado aí e resolvi pegar para mostrar para vocês, já que é um exemplo perfeito, vamos dizer assim, um remanescente, o último remanescente aí desses equipamentos que eu fiz com bolsa de lona. E era assim que a coisa funcionava para mim, gente, a coisa era simples, ok? Hoje em dia as pessoas podem se dar ao luxo de entrar numa loja, comprar uma faca, criticar a faca, falar que a faca não tem o perfil que ela gosta, não é. Hoje em dia a gente pode se dar ao luxo de escolher a faca. Por exemplo, quando eu fiz o vídeo da faca Guepardo, eu vi que várias pessoas, parece que depois quando descobriram que alguns lotes da faca Police, não todos os lotes, mas alguns delas vieram com problema no tang, ok? Meio soldado e parafusado, e realmente é uma porcaria se a coisa fosse toda assim. Mas eu já vi pessoas abrindo a faca também, e a faca estava com full tang, ok? A peça, o cabo e a lâmina, uma peça inteira, sem ser soldada e parafusada. Então, quando eu vi essa faca Guepardo, pensando nesse perfil, para mim foi uma felicidade, porque para mim era a primeira vez que eu estava vendo no mercado nacional uma faca que atendia, segundo o meu entendimento, o básico para uma faquinha de bushcraft, ok? Para acampamento. E um monte de gente ficou ofendida com a faca. Hoje em dia existe já no mercado nacional uma faca melhor ainda que a Guepardo, que é a Albatross Hunter LD 104. Eu tenho essa faca, outras pessoas têm aí também, já fizeram review dessa faca. É uma faca bem melhor o perfil dela, mais robusta, mais forte. O aço, o tratamento é questionável, mas é boa. Tem aquela Guepardo Fish também, que foi a primeira faquinha dessas que eu comprei aí. Eu achei uma faca interessante, eu nunca fiz o review dessa Guepardo Fish. Eu comprei ela em 2007 ou 2008, mais ou menos. Eu comecei a usar essa Guepardo Fish. Mas para bushcraft eu não gostei muito dela por causa do perfil da lâmina. Eu acho que ela funciona melhor para tirar a pele de animal, limpar, abrir uma caça, tirar o couro. Ela tem uma lâmina proeminente ao fio dela, que facilita esse tipo de corte de trabalho, que não é, pelo menos ao meu ver, gente, isso é minha opinião só, tá? Ao meu ver, não é o ideal para uma faca de bushcraft, ok? Então, eu nunca... Tudo bem, é uma faca, vamos dizer assim, melhor até então, mas ainda não era tão boa quanto o perfil da Guepardo Police, ok? E hoje em dia você tem, como já falei, essa outra Hunter LD 104 da Albatross. Mas enfim, isso é só para dizer e para mostrar para vocês que hoje em dia a gente tem muito mais opções. Quando eu fiz a mateiro, quando eu peguei um facão e cortei e fiz uma faca menor, também era por falta de opção. Se naquela época talvez eu tivesse a LD104, a Hunter, eu não tivesse me dado ao trabalho de fazer isso, porque era mais fácil entrar lá e comprar uma faquinha daquela. Eu cheguei a fazer essa mateiro, pensar nesse conceito de faca cortada a partir de um facão, primeiro, porque eu não sou cuteleiro. Eu estou sendo realista, estou sendo verdadeiro para vocês. Eu não tenho a habilidade de trabalhar com aço, de fazer uma lâmina, de forjar uma lâmina. Eu gostaria muito de ter essa habilidade, admiro muito quem tem, respeito muito quem tem. Tive a oportunidade de conhecer um garoto aí do YouTube, o canal dele é Jefferson. Não, esse não é o nome dele, mas o canal dele é o Jefferson, 1, 2, 3, tanto de número que eu não lembro. Mas o cara fez um canivete para ele, Peasant, ele mesmo fez, assim, cortou a serra. Lá do sul, a galera do sul aqui do Brasil tem um dom incrível para cutelaria, para trabalhar, fazer faca, esse tipo de coisa. Eu não sei fazer faca. O que eu posso fazer é pegar um facão, cortar e fazer uma faca a partir daí. Eu sei que o aço do facão não é o melhor aço para a faca, mas dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações, era o que eu podia fazer.
ok? E daí eu fiz a mateiro, que é uma faquinha boazinha, ok? Mas não é, realmente não é uma faca também que eu, após usá-la vários meses no mato, assim que deixa a desejar em vários aspectos, tanto é que eu já fiz outra maior, com perfil diferente, se eu tivesse que usar, preferir entre uma e outra, eu vou preferir essa segunda. Vocês até já viram já no vídeo que eu fiz outro dia de equipamento primitivo. Vou mostrar ela mais tarde, mas esse papo todo é só para mostrar para vocês que a situação hoje é bem melhor que quando eu comecei. Então, para vocês darem valor àquilo que vocês têm hoje em dia disponível no mercado, apesar de que, como eu já havia falado anteriormente, não é o ideal ainda está muito aquém do que a gente gostaria, mas já é um bom começo, principalmente para quem está começando hoje em dia. Você já tem uma série muito maior de opções que eu tinha, que várias pessoas aí no YouTube, em casa, aí, que começaram a acampar nos anos 80 e anteriormente tiveram também. Principalmente porque, como eu já havia falado, eu era um adolescente, não tinha grana, como a maioria dos adolescentes aí, e talvez se a pessoa fosse adulta naquela época, certamente teria acesso a lâminas melhores no mercado, possivelmente existia na época. Eu estou falando do ponto de vista, obviamente, de alguém cujo orçamento era muito limitado, cuja experiência era praticamente nula, estava começando, onde alguém que estava aprendendo praticamente por tentativa e erro, já que não havia essa fonte de informação disponível e abundante que existe hoje no YouTube, né, quer seja em português ou principalmente em inglês. Eu tinha manuais de escoteiro, um ou outro manual que aparecia, que você conseguia, e dava graças a Deus de ter, e foi assim que eu comecei a dar meus primeiros passos no mato, construindo conhecimento pouco a pouco, sem saber que eu estava realmente construindo conhecimento, era mais pelo prazer de estar lá no mato, e cada vez que eu ia eu aprendia alguma coisa, e quando eu vi eu já estava acumulando um pouquinho de experiência, e bom, daí é uma outra história. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora então qual o equipamento que eu levava anteriormente comigo no mato e o que existe hoje em dia, só para vocês terem uma noção aí visual do que eu estou dizendo. Valeu!